Acordei nesse domingo com vontade de falar sobre um assunto que é um tabu, uma dúvida eterna, uma controvérsia e é para maiores de pelo menos 16 anos, digamos assim. Vamos falar hoje sobre a ejaculação feminina. E aí, Priscila, existe ejaculação feminina ou não existe? Isso é um motivo de altas guerras entre as mulheres, porque algumas mulheres juram que tem ejaculação feminina, mas eu tenho certeza que eu tenho, sai uma parada de mim, não sei o que lá, e aí? E as outras aí, tem outras mulheres que falam que nunca ouviram falar isso, e a dúvida de se é xixi ou não é xixi. E aí eu já falei isso aqui uma vez. Cara, isso é xixi. Xixi, não adianta você querer reclamar ou dizer que não, é xixi. E por que isso é xixi? Vou chegar lá. Primeira coisa que se você entendesse minimamente de física, você entenderia que não tem como isso ser outra coisa. O líquido de ejaculação é um líquido prostático, líquido seminal, e ele sai com uma certa pressão. Para você ejacular, você precisa de pressão, certo? Beleza? Então, se você ejacula, você precisa que haja pressão. E o que permite que isso aconteça no homem? Uma uretra. Qual é a fórmula de física de pressão? Se vocês soubessem de física, vocês não iam ter essa dúvida. Pressão é o quê? É força sobre a superfície. Essa é a fórmula da pressão. Para você ejacular, você precisa de pressão. E pressão é igual a força sobre superfície. É o que permite o homem ejacular. Por quê? Porque a superfície da uretra masculina, ela é pequena. Então você tem um volume de líquido pequeno com uma superfície pequena que junto com a força permite que aquilo tenha uma certa pressão. Certa uretra pequena, uma superfície pequena, com volume pequeno, você faz a força e consegue alcançar uma determinada pressão. Agora você pensa na mulher. Se isso fosse vaginal, tem duas coisas, nem tem como isso acontecer, porque a vagina da mulher é grande, ela tem uma superfície enorme, não tô falando que seja vagina desse tamanho não, assim é quando tá 10 de dilatação. Mas tudo bem, vamos botar uma vagina excitada, que caiba um pênis dentro dela, ok? É muito diferente de uma uretra masculina que é fininha, tipo um canudinho. A vagina feminina, ela é larga, a superfície dela é muito grande. Então assim, só existem duas possibilidades. Ou você vai ter um volume absurdo de líquido aqui para poder fazer essa pressão naquela superfície grande, ou seja, ou você vai molhar a pessoa, vai ter um balde de ejaculação feminina, tem que ter um volume muito grande para dar conta daquela superfície. Essa é a primeira coisa. E teria que sair muita coisa, tem que ser um balde para poder molhar aquilo ali, para ter uma pressão ali, por causa da superfície que é grande, né? Não é uma superfície pequena. Aí a galera fala assim, ou a segunda coisa, a galera fala assim, ai Priscila, mas eu faço pompoarismo. Se é força sobre superfície, se a superfície é grande, eu posso também ter muita força e conseguir ejacular, porque eu faço pompoarismo, eu faço exercícios vaginais, né, e tá na moda, e eu malho minha pepeca. Não pode ser que eu seja super forte? Cara, pra tu conseguir o volume da ejaculação, que é um volume aqui no máximo de 100 ml, para você, isso porque eu vou explicar depois, mas não é isso. A ejaculação é coisa de 10 ml, 20 ml. Para você pegar 20 ml e conseguir apertar essa vagina a ponto de criar uma pressão, você vai ter que diminuir muito a superfície por causa do volume. Então, você teria que pegar essa vagina e ela teria que virar um canudinho fininho, tipo um canudo de sorvete, de chupar picolé, de chupar um canudo de beber água. Entendeu? Um canudo. Então você teria que diminuir muito. E se eu fosse homem, eu ia ter medo de uma mulher com essa força, porque tu ia esmagar o pênis do cara. Se você fosse ter essa força toda a ponto de pegar essa superfície da vagina e diminuir ela, a ponto dela virar um canudo para poder ejetar aquele volume de secreção, cara, tu vai destruir o pênis da pessoa, entendeu? Isso seria até perigoso, né? Se você tivesse força nesse nível de conseguir encolher até virar uma superfície pequena. Então, pela física, eu já te diria que isso não tem como acontecer. Se você soubesse o mínimo de física, você perceberia que não tem como essa superfície grande apertar e ejacular, porque pressão é igual a força sobre a superfície da vagina é muito grande pro volume de líquido que tem ali, mesmo que você seja mega forte. Se você fosse mega forte, você ia estraçalhar o pinto do cara, porque ele ia ter que ficar na finura de um canudinho. Então, pela física, já tem alguma coisa errada. Mas não bastasse isso, para não dizer que eu tô falando só, tô chamando vocês só de burros, que não sabem de física, para não dizer isso, eu vou mostrar artigos científicos.
Journal of Sexual Medicine fez um estudo, depois eu boto o artigo aqui para vocês, a respeito de ejaculação feminina. O que eles fizeram? Pegaram mulheres e botaram elas para estudar, fazer ultrassom e examinar o líquido que sai durante o orgasmo e a tal ejaculação. E o que eles descobriram? Que essa ejaculação é realmente líquido urinário. Eles viram durante a excitação que a bexiga enche, você tem um enchimento da bexiga. Isso aí, você imagina muito louco esse estudo, né? Você imagina botar lá todo mundo para ir se masturbando e fazendo ultrassom. A galera lá se masturbando e fazendo ultrassom durante todo o processo. É uma coisa, os estudos de sexualidade são incríveis, né? Realmente, os voluntários são pessoas iluminadas para ficar lá se masturbando enquanto fazem ultrassom. Então, eles, enquanto passaram por todo o processo de excitação e orgasmo, eles observaram e viram que a bexiga da mulher, ela enche, é uma urina até um pouco mais diluída, digamos assim, e na hora do orgasmo, da excitação muito elevada, ela faz esse xixizinho aí. E é o tal do squirt, né? Squirting. Sei lá como é que é o nome desse negócio. É em inglês, a chuva de prata, né? O pessoal fala da chuva de prata. Tem gente que, não, mas chuva de prata não é a mesma coisa que ejaculação feminina? Mesma coisa, entendeu? Na verdade, pode ser até em momentos diferentes. Talvez a chuva de prata seja uma coisa mais consciente e a ejaculação feminina uma coisa mais inconsciente, involuntária, que a mulher nem sabe que isso está saindo da bexiga dela. As mulheres juram que está saindo da vagina porque normalmente isso acontece junto com o orgasmo. Entendeu? Por isso que elas você não consegue distinguir, né? Então eles viram que isso é bexiga enchendo e bexiga esvaziando, e na hora eles conseguiram perceber. A mulher não consegue identificar que isso vem da bexiga, né? Porque por causa das sensações todas, essa percepção é diminuída, e é xixi. Eles observaram também que quando tem essa excitação muito grande, existe sim um líquido prostático feminino, que a mulher tem tipo um líquido seminal, um líquido prostático muito parecido com o do homem, que é produzido pela glândula de Skinny, a glândula que nós temos a uns 5 centímetros mais ou menos para dentro da vagina, na parede anterior, que todo mundo fala muito a respeito do ponto G. E o tal do ponto G, ele parece ser um cruzamento entre as fibras ali sensitivas relacionadas ao clitóris, um cruzamento de fibras muito próximo à região da glândula de Skinny, que elimina, quando a mulher está excitada, essa secreção, e ela aumenta, e ela lubrifica muito. Porém, essa secreção, que seria de fato a tal da ejaculação, a liberação feminina, a ejaculação feminina, ela não tem pressão. Ela vai saindo e a mulher não percebe que ela saiu via vaginal. Entendeu? Ela fica só muito molhada, muito úmida, ela vai, não é uma ejaculação, é uma babação, né? Digamos assim, porque pressão é igual a força sobre superfície. É uma superfície grande, não dá para apertar, isso seria até perigoso, então isso vai saindo pela vagina, entendeu? Então às vezes saem as duas coisas juntas. Às vezes sai essa secreção prostática, essa lubrificação vaginal, que é da glândula de Skinny, e às vezes sai o xixi junto. Mas por que isso acontece? Por que algumas pessoas isso acontece com mais frequência e outras não? Não se sabe exatamente por que isso acontece, mas é muito comum as mulheres, quando estão muito excitadas, sentirem vontade de fazer xixi. Dá uma vontadezinha. Por quê? Porque a bexiga, ela é colada na parede do útero, né? Entre o útero e a vagina, ela tá ali coladinha na parede. Por isso que quando você, o tal do ponto G, você massageia essa região ali em cima da glândula de Skinny, próximo ao ponto G, também tá muito perto da vagina. Então a parede anterior, quando a gente faz o toque, inclusive a gente quer saber se tem infecção urinária, se a bexiga como é que tá, a gente faz o toque e bota a mão por cima, você chega até a bexiga. E as mulheres, quando estão com infecção urinária, a gente às vezes, tá doendo aqui em cima, tá doendo na parede da bexiga. Então a bexiga, ela é muito colada ali. Então provavelmente isso é um cruzamento de fibras que em comum com a vagina e com o útero, que estimulam essa bexiga ali. Entendeu? Por isso que normalmente é mais comum quando você tem estimulação do ponto G, desse ponto da parede anterior. Isso é mais comum quando tem estímulo por dentro, mais do que o orgasmo clitoriano. Ou algumas pessoas que têm essa capacidade também de sentir muito prazer, também acontece. Entendeu? Não se sabe por quê, tá tudo bem, tá tudo saudável, tá tudo em casa. E tem o seguinte, gente, não tem problema nenhum ser xixi. Caraca, cara, então eu tô mijando na cara do cara. Tá. Mas tudo bem, ele não ejacula na tua cara, qual é o problema de tu fazer um xixizinho? Qual é o problema? Qual é o preconceito? Não tem problema nenhum, significa simplesmente que você sentiu prazer, que estimulou as fibras ali, que são interconectadas, e você
tá sentindo prazer. Então não tem nada de errado, tá tudo certo, tá tudo bem, do mesmo jeito. Então você não precisa ficar boladona porque descobriu agora que é xixi. Tá valendo, tá tendo prazer, não tá? Então tá tudo em casa. Então fala pro cara, fala pras meninas, avisa pra galera, compartilha esse vídeo, explica o seguinte: tem problema nenhum fazer um xixizinho, é prazer do mesmo jeito. Cada um sente prazer do seu jeito. Algumas mulheres vão ejacular. Não quer dizer também que quem não tem isso não está sentindo prazer. Não tem nada a ver com orgasmo. Não é obrigatório. Acontece eventualmente. Mas um estudo mostrou que cerca de, esse mesmo estudo eu acho, 40, 50% das mulheres já experimentaram em algum momento essa sensação de vontade de fazer xixi ou de fazer xixi quando estão muito excitadas. Não quer dizer que seja sempre e que seja necessário. Prazer, gente, é uma coisa muito subliminar, muito da nossa cabeça, do que a gente se permite sentir. Então, é isso aí, esse recado que eu queria deixar hoje, tá bom, gente? Ejaculação feminina mesmo é uma babação feminina. A ejaculação verdadeira de conteúdo vaginal, ela não tem pressão. O que sai é urina, é xixi, mas tá tudo certo, tá valendo. Sentir prazer é que é o mais importante. Falou? Bom domingo!